Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Dulcilene Camarano Novaes, sou aluna do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFOP e vim apresentar o trabalho Manutenção em Prédios Públicos, Estudo de Caso da Universidade Federal de Ouro Preto. Para começar, uma edificação atenderá plenamente a sua finalidade com desempenho, conforto e segurança quando as equipes de projeto e execução prevêem estratégias para garantir sua durabilidade ao longo de toda a vida útil. Tais características só serão possíveis através de escolhas criteriosas e viáveis de materiais, de equipe de execução, detalhamentos e soluções construtivas. Caso negativo, o desempenho do edifício fica comprometido e vulnerável a vários tipos de patologias. As etapas das definições de projeto e execução duram, em média, de 2 a 5 anos, e essas definições podem facilitar ou não a manutenção a longo prazo. Os edifícios públicos são um dos casos mais passíveis de deterioração precoce. Por consequência, torna-se um desafio para a gestão pública manter o bom estado de conservação ao longo dos anos diante de tantas adversidades. Entre elas, a Lei 8.666 de licitação e contratos, que prioriza o menor preço, pode comprometer a qualidade dos materiais, da mão de obra e das soluções e dos sistemas construtivos. Além disso, as instituições públicas sofrem complexidades burocráticas, possuindo diversas instâncias descentralizadas responsáveis pelas tomadas de decisões e viabilizações de verbas, tanto na fase de obra quanto ao longo da fase da utilização e manutenção. Além do mais, os responsáveis pela infraestrutura da instituição são reféns das políticas vigentes e da disponibilidade de verbas de um determinado período. Também, devido às eleições internas, há mudanças periódicas no corpo profissional da administração, onde cada um pode ter uma prioridade diferente. Outra consequência é que a falta de manutenção nos prédios públicos faz com que as pequenas patologias evoluam, transformando ambientes insalubres de aspectos desfavoráveis, passíveis de insegurança estrutural e com alto custo de recuperação. Logo, a TCU recomenda que todos os órgãos públicos tenham um programa de manutenção com atividades e inspeções pré-estabelecidas, evitando, assim, ações casuais e improvisadas. A TCU também recomenda a aquisição de um sistema bem organizado com controle de custos e procedimentos embasados em orientações técnicas dos fornecedores dos materiais e dos sistemas. Diante disso, o trabalho tem o objetivo de apresentar o estado de conservação do edifício da atual Escola de Minas, pertencente à Universidade Federal de Ouro Preto, e compreender os fatores que levaram a esse estado. Então, após a escolha desse objeto de estudo, foi aplicada a metodologia. Inicialmente, foi feito o levantamento de documentos e projetos do edifício. Depois foram realizadas inspeções das manifestações das patologias observadas no edifício. Foram realizadas as entrevistas para ampliar e aclarar as informações relacionadas à Escola de Minas. E, por fim, através das representações gráficas e fotográficas, foi possível criar um mapeamento de danos das patologias observadas para, por fim,
fazer a análise quantitativa e qualitativa dos resultados. E como não foi possível encontrar na literatura informações suficientes sobre os fatores técnicos, políticos e históricos relacionados à Escola de Minas e às patologias observadas, foram realizadas entrevistas com arquitetos e engenheiros responsáveis pelas etapas de aprovação do projeto, da execução do projeto e manutenção da Escola de Minas. Iniciando os resultados, a Escola de Minas é uma instituição acadêmica pioneira nos estudos mineralógicos, geológicos e metalúrgicos no Brasil. Ela foi idealizada por Dom Pedro II e fundada por Henri Gossex em 1876. A antiga sede, por estar localizada na região central da cidade de Ouro Preto, que é patrimônio mundial desde 1980 pela Unesco, aos poucos, devido à evolução dos cursos oferecidos, tornou-se incapaz de sustentar as atividades acadêmicas no local. Sendo assim, em 1995, as atividades acadêmicas da Escola de Minas passaram a ser realizadas nas novas instalações no campus do Morro do Cruzeiro, região fora da área de tombamento, cujas áreas são destinadas ao desenvolvimento educacional e que permitem flexibilidade para outros tipos de construção. A unidade atualmente abriga 10 diferentes cursos das áreas da engenharia e da arquitetura. O projeto da Escola de Minas foi elaborado como uma dissertação de mestrado em estrutura metálicas pelo FOP, praticamente sem custos, pelos seus 4 ex-alunos mestrandos e arquitetos formados pela UFMG. O projeto foi concebido em 1994 e inaugurado em 1995. A realização do empreendimento, inicialmente, deu-se graças à elaboração do projeto arquitetônico dos 4 arquitetos, que após ser apresentado e aprovado por diversas entidades públicas, foi possível captar recursos financeiros para a sua construção. Antes ainda do início da sua construção, houve simplificação do projeto por um arquiteto que não fazia parte da equipe dos 4 projetistas. Tempos depois, os recursos cedidos pelo projeto governamental Reúne também contribuíram com a expansão do prédio da Escola de Minas através da criação de 5 blocos inaugurados entre 2012 a 2014, como mostra a figura de vermelho e azul no slide. Assim, para entender o estado de conservação da Escola de Minas, foi realizado levantamento e mapeamento das patologias observadas, como exemplifica a foto no slide. As patologias que foram observadas com maior incidência foram as patologias relacionadas à umidade, como mancha de percolação, de bolor, de corrosões metálicas, advindas do clima frio e úmido da cidade de Ouro Preto, etc., entre outras origens, como flambagem local da estrutura metálica, descascamento de tijolos e desgaste de películas de vidro. Um dos pontos mais relevantes levantados nas entrevistas foi que os 4 arquitetos não participaram da execução da obra porque eles não foram mais contactados pela instituição. Após a liberação dos recursos financeiros e aprovação do detalhamento do projeto, eles não participaram da execução das soluções adotadas na obra. Outro ponto
é que, por causa dos atrasos da liberação dos recursos nos anos 90, a obra foi licitada por 3 períodos diferentes e executadas de forma fragmentada por várias empresas. Exemplo, a primeira empresa fez o movimento de terra, a segunda, fundações, estrutura e cobertura, e a terceira, as vedações de vidro e de alvenaria. Foi considerado também como empecilho a obrigatoriedade de contratação pelo menor preço devido à Lei 866, além dos entraves de alocação de verbas por meio de rubricas que só podem ser utilizadas para finalidades específicas. Deste modo, à medida que ocorre descontinuidade entre as equipes responsáveis pelo projeto e pela execução, além da participação de várias empresas na obra, o empreendimento torna-se suscetível à transferência de responsabilidade ou negligências. O maior desafio considerado pelos entrevistados para os dias atuais e para a época foi a definição adequada de um sistema de ligação entre as estruturas metálicas e as alvenarias. Nos anos 90, com poucas soluções técnicas disponíveis no mercado, os 4 arquitetos optaram pelo uso de elastômeros especiais. Porém, a técnica usada por eles não foi eficaz, como também não foi satisfatória a técnica usada nas expansões há cerca de 17 anos depois. Logo, o edifício apresenta, em todas as soluções, problemas de infiltrações e de ligação. E o assunto é até hoje considerado pelos entrevistados como objeto de estudo desafiador. Já quanto à falha de concepção de projeto, foram considerados para garantir o aspecto estético ao buscar esconder as telhas de alumínio atrás das vigas metálicas. A inclinação final das telhas na cobertura não foi suficiente para o perfeito escoamento das águas das chuvas. E essa situação, até hoje, gera infiltrações e goteiras. Foi mencionado também que, durante a construção, as mudanças que ocorreram no cenário econômico brasileiro contribuíram para as patologias observadas, pois, após o período de licitação, da licitação das estruturas e antes da construção, houve uma mudança de moeda e no plano econômico do Brasil, que fez com que aumentasse o preço do aço 11%. Devido ao teto do financiamento disponível, foi necessário reduzir a espessura do aço nos perfis das estruturas. Embora ainda esteja dentro dos padrões de segurança globais, isso originou problemas de flambagem local e deformações excessivas. Também foi mencionado que, nos últimos anos, foram poucas e pontuais as intervenções realizadas para sanar as patologias, e não houve estudo sistemático de prioridades para seus usuários. Além disso, o que é mais grave, muitas vezes essas correções foram realizadas sem atacar a principal causa da patologia. Por exemplo, em uma ocasião mostrada nas imagens, foram apresentados revestimentos com sintomas de infiltração, mas não foi atacada a causa principal da infiltração. Em questão de meses após essa foto, os revestimentos estavam
novamente degradados. Outro aspecto considerado significativo e que, devido às eleições internas, há trocas periódicas da administração pública, possibilitando cada gestão ter sua própria autonomia. O inconveniente disto é que a gestão seguinte nem sempre prioriza a dar sequência aos projetos inacabados de seus antecessores e dificilmente é tomada como prioridade a infraestrutura da atual. Dificilmente é tomada como prioridade a manutenção da infraestrutura atual. Para agravar ainda mais, a instituição não tem uma meta clara ou padronizada de onde alocar a verba ou um sistema definido da gestão de manutenção. As atividades de manutenção da Escola de Minas, na maioria das vezes, são de cunho emergencial, o que leva a um relevante ponto. A falta de um sistema de manutenção propriamente dito. Apesar da UFOP possuir ferramentas informatizadas para a gestão de manutenção, o programa de manutenção ainda se encontra indefinido ou em processo de adaptação. Nesse sentido, não há programa de inspeções periódicas, além de predominar o tipo de ação corretiva nas manutenções. Por exemplo, desde que o prédio foi inaugurado em 1995, nunca foi totalmente repintado. Isso abre espaço para corrosões metálicas. Em conclusão, este trabalho deixou claro os diversos fatores prejudiciais que os edifícios públicos estão sujeitos de todo o seu ciclo de vida. De acordo com as entrevistas, os estudos realizados de acordo com as entrevistas e estudos realizados, a proposta mais vantajosa não é a mais barata, como sugere a Lei 8.666, mas aquela que possui um custo global feito a partir dos custos iniciais das aquisições de produtos e serviços de obra, tendo em vista ao longo prazo o custo da manutenção e até mesmo o custo da troca de um imóvel. Logo, é fundamental adotar um processo de projeto de qualidade, incluindo compatibilidade de disciplinas, análise de risco e avaliação da compatibilidade dos materiais e técnicas construtivas adequadas adotadas. Também é imprescindível uma rigorosa fiscalização da execução e, em caso de imprevistos, uma tomada de decisão em consonância com todas as partes interessadas no projeto. Por fim, na etapa de utilização, mostra-se claramente necessária a adoção de um sistema de gestão de manutenção, com um programa de inspeções periódicas e previsões para substituições dos sistemas. Além disso, é necessário estabelecimentos de prioridade e alocação suficiente de recursos. Só assim a instituição pública poderá gozar da segurança, conforto e desempenho necessários para a realização de suas funções ao longo de todo o seu ciclo de vida e em qualquer administração vigente. Agradeço a todos os ouvintes, à Prefeitura do Campus, aos profissionais entrevistados e ao IFAM de Ouro Preto, e principalmente a minha orientadora, que possibilitou o desenvolvimento e a conclusão deste artigo. A todos, muito obrigada.